Olá, Montes Claros, um prazer estar de volta com vocês hoje aqui, Antônio Roberto. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem com você, Ellen? Eu tô bem, tô ótima. Alegria de estar aqui mais uma vez com você, Montes Clarense, meu amigo, meu conterrâneo, né? Vamos conversar. Vamos conversar, e a gente está cheio de perguntas dos telespectadores hoje. Mas ontem eu vivi uma cena que me incomodou profundamente. Estávamos todos numa mesa, uma confraternização, e cada um, assim, umas 8 pessoas, pelo menos 5 estavam com seus laptops, iPhones. Eu achei aquilo tão engraçado, porque como é que é isso? A sociabilidade está mudando. As pessoas, mesmo juntas, preferem ficar teclando à distância. Você não acha que isso pode interferir na capacidade das pessoas de realizar uma boa conversa, de estar ali mais próximas umas das outras? Você acha que isso pode interferir a longo prazo na forma como nós convivemos uns com os outros? Bom, primeira coisa, a gente tem que ser muito fiel ao real. É assim que a tecnologia avançou, assim está o mundo. E a comunicação está passando por uma transformação muito grande, a ponto de que o uso tecnológico tem substituído muito a fala e tudo. Você está dizendo que tinha 8 pessoas, 5 estavam teclando, conversando lá com não sei quem, devia conversar com alguém da Itália, com outro do Japão, com outro do seu e tal. Mas a minha neta, a Marina, ela senta com a colega dela e elas conversam, passando mensagem uma para outra, do lado, né? Quer dizer, então isso é o real, nós não podemos. Agora, obviamente que esse contato pessoal, a conversa, ela é sempre importante, é necessária, e eu tenho a impressão que o crescimento tecnológico, como tudo na vida, é pendular. Quer dizer, antes você não tinha quase nada, era só a linguagem direta. Hoje você tem tudo para conversar com quem você quiser, na hora que quiser, no país que quiser. Quer dizer, ou seja, a comunicação cresceu assim milhões de vezes mais. Hoje você se comunica com as pessoas milhões de vezes mais do que comunicava. Né? Quer dizer, e não podemos também desprezar ou subestimar a comunicação via computador, via smartphone, via o que for. Agora, com o tempo eu tenho a impressão que vai saturar um pouco esse tipo e as pessoas vão começar a sentir falta desse contato. Tem alguns restaurantes que já estão, eles dão um brinde para quem não usar o celular. E os colegas às vezes já têm feito, quem usar o celular paga a conta, uma coisa assim, quer dizer, tem inibido. Mas, de qualquer forma, é muito bem-vindo assim, o avanço, a tecnologia, quer dizer, tanto que vocês tinham necessidade, os 8, de estarem ali, né? Um olhando para o outro, vendo, etc. Mas só que cada um estava aproveitando de estar com você e, ao mesmo tempo, estar com alguém a mais. Porque eu acredito que a tecnologia, ela enriqueceu demais a comunicação. Agora, a comunicação, ela não substitui a comunhão. Né, o aperto de mão, o beijo, o abraço, o tom de vozes. Então tudo isso vai ser ou conjugado com a tecnologia ou a tecnologia vai chegar nesse ponto. Você está diferenciando comunicação, que é isso, de passar informações, ali travar uma conversação mais leve, com a comunhão que tem traços muito diferentes. Você sabe, eu sou um consultor de empresas e são 40 anos de estrada aí, treinando pessoas. Até hoje, não teve um levantamento, um diagnóstico da empresa, qualquer uma, nesses 40 anos, quando eu deixo que as pessoas falem quais os problemas que tem na empresa, não teve uma que não falasse problemas de comunicação. Problema de comunicação. Aqui nós temos muito problema de comunicação. Aí eles põem boletim interno, jornalzinho, festa, churrasco, tudo para comunicar. E eu, invariavelmente, eu sempre diagnostiquei para essas empresas que o problema não é de comunicação. Ninguém tem problema de comunicação. Comunicação é muito fácil. Eu converso com o meu jardineiro, o que cuida lá de casa. Isso é impressionante, ele entende tudo que eu falo e conversa mesmo. O que falta nas relações, inclusive nos casais, é a comunhão. É o sentimento batendo com o outro sentimento, é o afeto. A comunicação é daqui para cima. Isso todo mundo faz e faz até demais. Eu já estou cansado de tanta comunicação que tem, o tempo todo. Agora, a comunhão é o estar junto.
numa tarefa, é o estar junto num projeto, é o afeto, é a brincadeira. Por exemplo, uma criança, ela comunga com você quase que o tempo todo, apesar de às vezes ter até dificuldade de comunicação. Não sabe nem falar direito, mas ele te chuta, te beija, te abraça. O cachorro não comunica com ninguém e comunga o tempo todo com as pessoas. Né? Vem, faz carinho, pede, brinca. Quer dizer, então, na verdade, o que falta no mundo não é comunicação. Então, essa inserção da comunhão, do afeto, do toque, do sensorial na comunicação, a própria tecnologia vai se encarregar de resolver isso. E a comunhão, então, existe uma dose de afeto que é fundamental para a comunhão, é isso que você está falando? É quando o sentimento entra. Afeto. É quando o sentimento afeta, quer dizer, é um passo à frente da comunicação. Enquanto o pessoal está querendo aperfeiçoar a comunicação, técnicas de comunicação, tem o emissor, tem o receptor, tem a mensagem, né? Teve um grande cara chamado McLuhan, que falou demais da comunicação, mas o que nós estamos que está sentindo falta entre as pessoas não é a comunicação, é a comunhão. E o que é fundamental para uma comunhão acontecer? Eu existir, o outro existir no nível emocional, no nível sensorial. É o amor, né? Quer dizer, é o amor que estabelece a comunhão. Porque, por exemplo, o marido fala, mas a minha mulher não aceita a comunicação, a gente não consegue comunicar, conversar. Mas é porque está faltando a comunhão, porque quando está afeto, às vezes você não precisa nem falar nada, né? Por exemplo, se você está com um namorado ou uma namorada na praia, de noite, com a lua cheia, enorme, você sentado de pé, ela vai falar o quê? Tem que falar mais nada, né? Na hora que você está transando, tem que falar. Tem uns que falam demais, mas não precisa. Tá ali numa comunhão total, é intimidade. Quer dizer, então, na verdade, a gente tem que aperfeiçoar a nossa capacidade de empatia, de perceber o outro, de sentir o outro, de ver o que o outro está. Que aí há uma comunicação e, às vezes, com pouquíssima palavra, né? Com pouquíssima comunicação. Bacana, dona Roberta. Sempre voltamos nisso, né? Nessa capacidade de considerar o outro, de ouvir. Bom, vamos voltar então às perguntas aqui. E a gente vai começar com a pergunta de Andréia, lá da Vila Guilhermina. Ela fala assim: Antônio Roberto, sou uma pessoa extremamente organizada, metódica, cumpridora dos meus compromissos. Não gosto de atrasar, nem que me deixe esperando. Não gosto de dever ninguém. Uma típica virginiana. Meus amigos ficam me criticando, mas acho apenas que sou uma pessoa correta, por mais que isso não seja o comum da maioria das pessoas. O que pode haver de errado nisso, já que ela sofre tantas críticas? Primeiramente, André, não atribua isso à sua virginianidade, né? O fato do seu signo ser de virgem. Não tem nada a ver. Eu conheço pessoas de áreas extremamente organizadas igual você, que não gosta de dever, tudo em dia, muito responsável. Eu conheço gêmeos que são assim, eu conheço. Aí tem esse negócio de signo para falar, para justificar, é quando a pessoa está com medo de ter que mudar e fala, não, mas eu sou desse signo, eu não vou mudar. Então esquece esse negócio de virginiana, né? Mesmo que você seja virgem, né? Não é por causa disso é que você é organizado. Segunda coisa, deixa o pessoal brincar, falar, isso não tem problema. Você é organizado, você tem que agradecer, né, a tudo, a Deus e a própria vida, que a organização facilita demais a vida da gente. Né, uma pessoa organizada. Você não gosta de dever, gosta de tudo certo, responsável. Se você sofrer com isso, aí está o excesso. Né, quer dizer, eu conheço pessoas que são muito obsessivas, muito compulsivas, né? No arrumar as coisas, até na limpeza. Até aí tudo bem. A mulher, quase todas as mulheres, 90% têm uma neura com a limpeza, o que é da própria natureza, né? Quer dizer, se ela vai ter uma cria, ela tem que ser muito higiênica, muito limpa para poder sobreviver. Coloca a cria em risco, inclusive, né? Se não fosse. Então, tudo bem. Agora, se a pessoa começa a sofrer, que não aguenta ver uma coisa fora do lugar, sofre, briga e fica enchendo o saco de todo mundo porque deixou o sapatinho por ali, e com essa briga de marido e mulher, né? Ou com os filhos, um excesso de exigência, não, aí o problema é o controle. Né? O obsessivo compulsivo, né? O chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que tem TOC, ela não suporta a desorganização do mundo. E o mundo, ele é desorganizado. Tem coisa, a ordem, ela vem de um caos. O gerenciamento do caos é que é a ordem.
Quer dizer, a pessoa, tudo bem, você pode querer arrumar tudo, tudo limpinho, mas você não pode entrar em sofrimento com a sujeira do mundo, né? Com as coisas do mundo, é absurdo, que não sei o que, tá? Então você vê se não tem um excesso aí. Agora o fato dos seus amigos ficarem te criticando, etc, tal, né, é bobagem. Quer dizer, aí é aquelas pessoas que não dão conta, ou então aquelas que você está querendo controlar. Porque realmente, seu filho vai falar, não sei nem se é casada, André, mas uma mulher casada, por exemplo, o filho vai reclamar dela se ela, com essa mania de limpeza, de organização, azucrinar o filho o tempo todo, porque senão ele não vai falar nada. Entendeu? Você pode ensinar para ele, organizar é diferente de tornar o outro obsessivo. Tem gente que não aguenta a menor coisinha fora do lugar. E essa consciência é importante porque você pode aproveitar muito essa sua obsessividade, né? Porque aí passa a ser uma qualidade, desde que você não sofra com isso. Então a gente está na hora de fazer um intervalo. Vamos lá. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a um minuto a gente está de volta. Estamos de volta, Antônio Roberto e você, agora com a pergunta de Maura, da Cidade Nova. Antônio Roberto, sinto meu casamento muito instável. Uma hora estamos bem, outra já estamos brigando, vivemos uma gangorra emocional. Gostaria que meu casamento fosse mais sólido e consistente. Pois é, Maura, você está fazendo algumas confusões aí. Não estou achando que seria legal você, com o seu marido, né, o casamento, né, ter altos e baixos toda hora, né? Quer dizer, não estou dizendo que isso é legal, mas por outro lado, você tem que ver, a solidez não tem nada a ver com a instabilidade. Você pode ter um casamento sólido e que funciona, tem hora que briga, tem hora que não briga, tem hora que está bem, tem hora que não está muito bem, como a natureza, né? Tem hora que faz frio, tem hora que é verão, tem hora que é calor, tem hora que tem geada, tem hora que tem coisa. Quer dizer, essa instabilidade do mundo, das relações das pessoas é assim. A mudança ela é natural, nós somos uma corrente aí e com 1000 acontecimentos. Uns a gente tem controle, outros não tem. Quer dizer, se há amor entre você e o seu marido, tudo o resto é secundário. Se vocês brigam, não brigam, você vai, tá. Agora, se não há amor, se no lugar do amor há competição, vocês ficam competindo um com o outro para ver quem é melhor, quem que presta, quem que não presta, quem está certo. Bom, então aí o problema é porque falta o amor. Não é o fato de brigar e de coisa. Não tem uma instabilidade, você nunca vai ter na vida. Que não tem nada a ver com solidez. Eu conheço relações extremamente sólidas, mas que não tem uma estabilidade constante, né? Uma alegria constante, uma felicidade constante, isso não existe. Mas você tem que olhar que às vezes você está diagnosticando a coisa errada. Você está achando que o problema é porque vocês, hora está de um jeito, hora está do outro, e no entanto, às vezes o problema é porque vocês competem muito um com o outro, fazem muito um jogo, chamado jogo da razão. Em que você está na vida não é para viver com o outro, é para ter razão sobre o outro. A discussão é sem fim, né? Cada um vê o mundo do jeito que ele vê e todo jeito de ver o mundo dá certo. Não depende, né? Quer dizer, famosa aquela história de 3 cegos que foram conhecer um elefante. Um pegou na perna e falou, nossa, mas esse bicho parece que ele é cheio de colunas, né? O outro pegou lá no rabo e falou, nossa, esse parece um porco, ele tem um rabinho pequenininho, não sei o quê. O outro pegou as trombas, os troços, e falou outra coisa. Quer dizer, ou seja, cada um vê de um jeito um pedaço da realidade. E é para isso que a gente relaciona. O bonito é exatamente quando um enriquece o outro com uma percepção diferente. Eu só posso amar o outro no que ele é diferente de mim, porque no que ele é igual não é ele que eu estou amando, é a mim, né? Não tem. A diferença é fundamental. Olha a pergunta da Tida, lá do Panorama. Por que sou invadida por um sentimento de tédio e angústia no domingo? Acho o pior dia da semana e não sei exatamente por quê. Por causa da segunda-feira, né? Alguma coisa está acontecendo na sua segunda-feira. O problema não é o domingo. A segunda que é o problema. Tipo, vou voltar de novo. Para quê? Para uma relação desgastada com o marido. Para um trabalho que você não está muito satisfeita dele. Para encontrar com gente que te deteriora, então você tem que saber o que é que está tendo de ruim na segunda-feira a ponto de no domingo vir um tédio. É muito comum essa depressão de fim de semana, é muito comum. A maioria das pessoas tem um vazio imenso no domingo à tarde.
Né? Os homens ainda encontraram o futebol e a cerveja para poder preencher aquele momento, né? O futebol do domingo, aquele troço, quer dizer, todo, não, esquece tudo, levanta no dia seguinte. Agora, muita gente tem essa síndrome, chamada de tédio do domingo, do fim de semana. Mas o problema não é o fim de semana e nem é a tarde do fim de semana, não é. Porque tem mil coisas que você pode fazer no domingo à tarde e à noitinha, né? Você pode jogar um buraco, pode brincar, pode comer, pode ver televisão, né? Tem gente que vê o tempo todo. O problema é a segunda. O que é durante a semana que não está muito legal, que eu tenho que enfrentar? Mas por que se é a semana você está falando da segunda-feira? Porque normalmente as pessoas, na segunda é que é o impacto. Depois ela acostuma e se acomoda, e aí tolera bem a terça, quarta, quinta, e aí já vem a sexta, quer dizer, depois começa tudo de novo. Mas na segunda é que é o exame de sangue que você tem que fazer, a gota para você saber o que está na sua vida, é a segunda-feira. Ver o que está vendo, né? As pessoas negam a questão da segunda-feira porque tem o descanso do domingo. Mas é provavelmente, e normalmente está ligado ao trabalho, muito, muito ligado ao trabalho. Ruth, do Cândida Câmara, ela conta essa história que é a seguinte: meu filho está viciado em videogame e esses jogos coletivos por internet. Agora nas férias chegava a ficar jogando por 5, 6 horas ininterruptas. Quando vou brigar com ele por causa disso, ele me responde que todos os colegas dele fazem a mesma coisa. Realmente estamos vivendo um outro tempo? Aí ela faz uma comparação. O que ela fazia antes na rua, quando era criança, de brincar na rua, hoje as crianças fazem a mesma coisa, só que brincando via computador? Agora você falou, quando eu vou brigar com ele, porque ele está... Quem que falou que esse é o melhor caminho? Você começa a brigar porque o filho... Por que você não explica para ele, estabelece algumas normas? Exercita um outro jeito de fazer, de conviver, de estar junto. De coisa. Ou mesmo marcar e delimitar, só vai poder ser tantas horas, 2 horas. Depois tem que ter um intervalo e tem coisa, não sei mais. Agora, que hoje a capacidade lúdica da criança evoluiu milhões de anos-luz ao nosso, evoluiu. É muito mais rico. O mundo virtual hoje favorece coisas impossíveis para criança que nós não tínhamos. Eu lembro aqui em Montes Claros, eu brincava o que era, de peão artesanal, que eu mesmo tinha que dar um jeito de fazer. O inferno era barato, né? Então a gente comprava o peão e ficava inventando mil coisas para ver o que era. Finca, quando chovia, tinha que fazer finca. Bolinha de gude. Bolinha de gude, né? Que aquelas bolinhas, o negócio todo. E papagaio, né? Soltar papagaio, etc. Antônio Roberto, só um minuto. Pobre. Eu acho muito interessante você estar falando que a ludicidade, o jeito de brincar enriqueceu. Porque normalmente os pedagogos, eles têm outra visão, de que empobreceu. Completamente, mas é tudo saudosista, é tudo querendo que o mundo não tenha, não seja mais o que ele é. Ai, meu Deus, aquele tempo, quando a gente... era criança, era tão bom, a gente ia pra rua, a gente mesmo fazia os próprios brinquedos, e deu no que deu, você vê como é que nós somos, né? Quer dizer, grandes coisas. E é esse saudosismo mesmo. Eu vou te contar um negócio, a escola já devia ter acabado há muito tempo. Do jeito entendeu? Que tá, do jeito que é, né? Do jeito que sempre foi. Gente, eu fico impressionado da nossa resistência à mudança, sobretudo na área educacional, é um negócio assim vexamoso. Agora ninguém tem coragem de falar. Continuam dizendo que a educação é a coisa mais importante que tem no mundo. Que educação? Mas a educação é a escola. Essa entidade escola, né? Os professores continuam transmitindo conhecimento. Quando você tem a Google que faz isso melhor do que eu sei, muitas vezes, e em tudo. Em vez deles criarem conhecimento, inventarem conhecimento, desenvolver conhecimento, eles estão transmitindo o que já tem. E ainda acha que o menino não está se aplicando direito, não está gostando da escola, mas como é que vai gostar? O negócio é que antigamente, os filósofos, a escola era ele e mais uns 4, 5, 6 discípulos. Era chamada transmissão direta. Platão, Aristóteles, Sócrates, né, Pitágoras, esses tinham os discípulos. Aí muita gente pensou assim, gente, mas se ele está ensinando isso, né, a tal da aula oral, para 5,
podia fazer isso para milhões de gente. Aí o Gutenberg teve uma feliz ideia, eu vou fazer um livro, que aí não precisa mais transmissão oral. Acaba com essa coisa de transmissão oral e a pessoa lê o livro. Fizeram o livro, o mundo achou maravilhoso e a escola falou, muito bom, nós vamos continuar com a transmissão oral e vamos continuar com o livro, que vai ser muito bom para ajudar a transmissão. A gente fala, depois o menino de casa repete, né? Mas por que o livro? Ah, não, porque essa comunicação, né, do livro é muito fria, não tem a voz do professor. Então. Aí um gaiato falou, já sei, eu vou inventar o gravador. Porque além de você poder ter o livro, você tem a voz da pessoa falando com você. Não adiantou, a escola pegou a transmissão oral, o livro e ainda absorveu o gravador, né, o audiovisual. Tá. Aí falaram, não, mas o problema é porque aí não tem a pessoa, a foto dela. Aí fizeram a televisão. Agora sim, agora vai acabar a escola. Sabe por quê? Porque a pessoa pode, na televisão, ele vai ter o professor, vai ter coisa, mas só que são milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não, a escola absorveu. Aí veio o computador, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ser radical, vamos criar um computador, porque esse computador vai ter todos os conhecimentos de todas as coisas, então não vai precisar mesmo de escola, nem nada. E aí a pessoa pode pegar vídeo, pode pegar áudio, ele pode falar o que quiser para aprender, filme, não adianta, aí a escola está dando computador para cada aluno, para poder continuar, quer dizer, então é uma resistência muito grande. Incrível. Essa é uma conversa que dá pano para manga. Eu sei, ué. Mas a gente vai ter que chamar o intervalo e a gente volta daqui a 1 minuto. Viu, gente? 1 minutinho só. Estamos de volta, Antônio Roberto. E você? Agora, Antônio Roberto, tem uma pergunta aqui da Isis, lá do Jardim Alvorada. Minha filha de 12 anos é excessivamente apegada a uma cadelinha que temos. Não vejo essa mesma afetividade toda, nem com seus irmãos, nem com seus amigos. Você acha que essa relação de apego exagerado não representa uma dificuldade de relacionamento com as pessoas que estão ao redor dela? Você que está falando que é exagerado. É você que está falando que é exagerado. Eu acho que o afeto e a transmissão do afeto, seja a pessoa, seja o animal, seja a planta, seja a natureza, seja o sol, seja Deus, seja quem for, está dentro do mesmo campo. Né? Quer dizer, ela ama profundamente essa cadelinha, cuida dela, etc, tal. E leva uma vantagem porque a cadelinha não enche o saco dela, né? Normalmente os irmãos enchem o saco da criança. Então, você tem que olhar. Agora, ao mesmo tempo, você pode falar com ela, sim, levar ela para ver os pobres, sair com ela, ir até uma favela, mostrar, olha aqui, olha esse nenenzinho, levar onde tem crianças pequenininhas, para ela também fazer, olha, igual o seu cachorrinho, como é que é, olha que bonitinho e tal. Quer dizer, você pode ensinar a ela também o afeto às pessoas, mas ao irmão, depende deles, né? Depende, porque a relação irmãos, ela é um pouco complicada, porque os pais primeiro têm uma preferência por alguém, mesmo falando que não tem, e depois compara muito uns com os outros. Então com isso cria uma competição, um ciúme, um negócio danado. Então eu acredito, quer dizer, graças a Deus a sua filha tem esse apego, né? Graças a Deus. O mais importante, ela demonstra ter esse afeto. Esse afeto, quer dizer, ela se salva através disso. Né? Quando a pessoa, por exemplo, cresce e tem uma depressão, a pessoa deprimida, ela não tem ponto de pega com a realidade. Vamos para o cinema, não gosto. Você quer comer tal coisa, não estou com vontade. Vamos comprar coisa, não quero. Quer dizer, é a falta de interação com o mundo, né? Eu me lembro que um cara, uma vez, o cara estava numa depressão, mas tão profunda, que a única coisa que ainda existia para ele era camarão, que ele adorava camarão. A partir daí eu pude retornar com ele à vida. Graças a Deus ele ainda gostava de camarão, porque senão não tinha nem salvação. É daí que veio o suicídio, as coisas. Então uma pergunta daqui sobre suicídio. Mas agora eu tenho a pergunta da Regina, lá do Edgar Pereira. Minha mãe morreu há pouco tempo e fui tomada por um sentimento de arrependimento profundo por não ter cuidado e aproveitado a existência a seu lado de forma como deveria.
esse sentimento está me corroendo. Como reencontrar a paz com a minha consciência? Sabendo que é natural, toda vez que você perde alguém, toda vez que morre alguém, o primeiro sentimento daquele que está próximo é o sentimento de culpa. É um negócio impressionante. Porque como a culpa é o medo de não ser perfeito, você queria ser uma filha perfeita, que tivesse aproveitado demais sua mãe, que tivesse ajudado, que tivesse... Como a culpa é um sentimento de inaceitação da imperfeição humana, na hora da morte, o que mais toca é isso, porque na hora que morre alguém próximo a você, você vê que nós somos humanos mesmo, nós não somos perfeitos, não tem. Aí vem um mal-estar da imperfeição humana e aí é projetado na pessoa que morreu. Isso é muito, muito, muito comum, né? Então você tem que sair desse orgulho seu, você queria ser perfeita, ter feito tudo. Ah, você não é Deus, Deus é que faz isso. Ah, se eu soubesse que ela ia morrer, eu não tinha... Você não sabia que ela ia morrer porque você não é Deus. Deus é que sabe quem vai morrer. Ah, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Claro, se você soubesse, eu não tinha feito, mas você não sabe. Aceita a sua humanidade, aceita a sua imperfeição, converse com sua mãe em pensamento, né? E pede desculpa a ela, fala, infelizmente eu sou imperfeito como você, que até morreu. Então, eu quero te pedir desculpa por não ter feito mil coisas. Cumprimenta seu vizinho, conversa com a pessoa que está do seu lado, é muito fácil, viu? A pessoa ficar lamentando que não aproveitou fulano e está cheio de gente para você aproveitar, daqui a pouco está se arrependida também, quando uma dessas pessoas morrer. Alan, lá da Vila Exposição, ele fala assim, sou muito impulsivo, às vezes faço coisas horríveis, destemperadas e me arrependo depois. Gostaria muito de ser uma pessoa mais equilibrada, mas não tenho conseguido. O que posso fazer para melhorar isso? Faz uma terapia, você tem muito medo. O medo faz a gente se jogar na frente, a impulsividade. Tem dois tipos de medo. Tem o medo para trás, que é o medo quando você corre, quando você foge, né? O animal chega e você fica com medo e sai correndo. E tem o medo para frente, que é esse medo seu. Aí fala, grita, chega, fala, depois arrepende, mas não adianta, quer dizer, ou seja, quando você tiver medo, você está sendo controlado pelo outro, né? Então faz uma terapia para diminuir esses seus medos que são infantis. Mas é esse medo que leva a gente, a arrogância, a brutalidade, a gritar, quebrar. O adolescente faz isso muito, né? A maioria dos adolescentes, eles gritam, rebeiam, porque entra numa fase de medo, que é a fase do começar a ser adulto sem saber como é que faz, né? Como é que é. Então tá entrando, saindo da infância, tá perdendo a infância e entrando na adolescência, e aí entra em pânico. Então é isso aí, você perenizou um momento da sua vida que é um momento de impulsividade. É um momento em que a pessoa, quando ela diminui o medo dela, ela é mais serena, ela deixa as coisas acontecer, ela espera, ela aprende com a experiência, que é o que você precisa. Eu acho que uma terapia ajudaria muito você. O medo pode surtir esses dois efeitos? Ou você parte para cima com muita agressividade, ou você volta para trás e se clausura? É porque na ansiedade, o seu corpo se prepara para enfrentar ou fugir. Quando você acha que a coisa é mais fraca que você enfrenta. Quando você acha que é mais forte, você foge. São dois mecanismos ancestral. Isso era do homem da caverna. Quando viu o animal pequeno, ele atacava. Quando era um animal grande, ele fugia. Quer dizer, então, a ansiedade, ela prepara o seu corpo para uma das duas coisas. E tanto para uma como para outra precisa da mesma coisa, né? Você tem que respirar melhor, você tem que estar com mais adrenalina, você tem que ter tanto para lutar como para fugir. São dois mecanismos diante de uma realidade inadequada ou que não responde do jeito que eu queria. Quer dizer, então, isso é muito comum. Né? Os animais fazem isso muito bem. Quando vê que ele vai e ataca. Mas se ele vê que é muito forte, ele sai correndo. Ele percebe. Instintivamente. Antônio Alberto, um prazer ter você aqui. Alegria. É sempre muito alegre, muito bom, muito prazeroso. Obrigado, Ellen. Também é muito bom trabalhar com você e, sobretudo, trabalhar aqui em Montes Claros, ajudando os meus conterrâneos nesse caminho tão difícil que é a vida, né? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fruto Fértil, a Lei Lopes e aos nossos patrocinadores lá da Minas Brasil. Um grande abraço para toda a família. A todos eles, o meu abraço também.
e um abraço grande nosso para você. Até semana que vem. É isso aí.